Ser abandonado pelos pais e crescer em um orfanato público marcou a vida do meu convidado de hoje. Ele teve tudo para ser amargurado e não querer ter uma família, mas os planos do Senhor para ele incluía ter um lar abençoado com esposa e filhos. O Prova Viva já começou. Crescer em um orfanato sabendo que jamais conheceria seus pais biológicos foi a dor que acompanhou a vida do meu convidado de hoje, o vigilante Marcelo dos Santos. Tudo o que ele mais queria era dar o troco. O plano era ter filhos e os abandonar. Mas o pai de amor, que sempre esteve presente, o tomou nos braços, curou as feridas do abandono e mudou o desejo do coração de Marcelo. Hoje, ele tem uma linda família e é um pai dedicado aos filhos. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa Prova Viva. Olá, Adriana. É um prazer estar aqui falando e compartilhando das minhas experiências com Deus. Que anúncio já intenso que eu já disse aqui, porque abandono é uma coisa difícil, a rejeição que vem por trás é um sentimento forte e a vingança é uma consequência maior ainda. Antes de você chegar lá no milagre que Deus já fez, comece a contar um pouquinho dessa história desse abandono, desse orfanato, para a gente compreender um pouco mais. Foi assim mesmo que ocorreu. Quando me entendia por gente, eu já estava vivendo num orfanato. Já cresci no orfanato. Você sabia, por informação, pelo menos, qual a idade que você foi colocado no orfanato? Te informaram depois de adulto, claro? Com quantos anos você foi colocado no orfanato? Então, os 3 primeiros anos nós vivíamos no lado da Conceição. Ficava em Santa Efigênia. Uhum. Aí, depois desses 3 anos, nós somos transferidos para uma creche, né? Que está ligado à FEBEM. Pois é, 3 primeiros anos da sua vida ou 3 primeiros anos de período no orfanato? Os 3 primeiros anos da minha vida. Da sua vida, até os 3 anos, entendi. Uhum. E os 13 anos vivi diretamente pela FEBEM. Uhum. E aí, então, conta um pouquinho. Você falou que se percebeu por gente, você já estava no orfanato. Quando é que você se percebeu por gente? Quantos anos você tinha quando teve esse reconhecimento? Ora, a minha primeira experiência que eu tive e que eu consigo lembrar hoje devia ter uns 2 anos de idade. Uhum. E uma senhora chegou nesse lado da Conceição, trouxe uma roupa para mim, me lembro como se fosse hoje. Era um macacão jeans, né? E uma roupa do Mickey. Uhum. E nesse dia ela dizia que era minha mãe. Eu fiquei feliz naquele momento, né? E depois essa senhora nunca mais apareceu. Uhum. E aí eu percebi que estava só. Uhum. E aí você viveu, essa instituição, ela é uma instituição de caridade, antes de ser a FEBEM, desse lar aí que você morou até os 3 anos? Isso, era uma instituição, né? Uhum. Uma senhora que... uma senhora, particular. Era particular. Uhum. Ela adotava as crianças e nisso foi crescendo o número de crianças. Acho que os moradores, né, orientou ela a enviar todas as crianças para a creche, né, para um orfanato. Uhum. E esse orfanato, a princípio, era direcionado para um grupo de diretores, né? Que cuidava deles. Entendi. Aí você foi para a FEBEM com 4 anos de idade? Para a FEBEM com 3 anos de idade. 3 anos. Uhum. E a minha criação ali, ela se deu quando, né, os períodos mais difíceis que eu tive lá na creche, né, foi exatamente a hora da falta, né, de pai e de mãe. Já que sua memória é tão boa a ponto de lembrar fato de 2 anos de idade, você consegue se perceber também, ou se lembrar desses períodos iniciais em que você estava entre essa creche e a FEBEM? A sua sensação, você entendia que ele era uma família, era um lugar de pertencimento? Como é que você se via nesse lugar? Ora, na creche, no abrigo? O que era dito para vocês? Qual é o entendimento que vocês tinham? Vocês estavam ali de passagem? Vocês eram filho de alguém? Como é que era dada essa informação a vocês? Bom, na verdade, quando eu estava no lar da Conceição, que era uma senhora que cuidava das crianças, eu me sentia muito ali como família, né? Porque ela, além das crianças, ela tinha os filhos dela. E os filhos, então ficava mais num lar, um ambiente familiar. E aí eu não me sentia tão só como na FEBEM. Uhum.
Você foi uma criança muito levada? Ah, com certeza. Você machucou muito? Muitas cicatrizes. Para onde você corria? Para o abraço e para a acolhida da dor? Eu não tinha uma referência. Na hora da dor, muitas das vezes ficava só. E sofria calado. E crescia, assim, por um grande período, né, da minha vida, eu crescia sem refúgio, né? Sem... Na creche pode chorar? Pode chorar. Em todo lugar pode chorar. Só que ali não tem aquele aconchego, você não tem, né? Aquele que vai te enxugar suas lágrimas, te dar conselhos. É poucas pessoas. Essa percepção você teve ainda criança? Ainda criança. Com quantos anos? Na faixa de uns 6, 7 anos, eu me lembro que os finais de ano, as crianças que tinham os pais, elas podiam ir para a casa dos pais, né? E naquela época tinha muita gente que estava abandonada pelos pais. Era um período difícil, né? Então tinha mais pessoas internas do que externas, semi-internato do que internato. Semi-internato é aquelas que vão embora no final da tarde e aquelas internas que ficam direto. E lá ficava só interno. Era cerca de 80 crianças. E mesmo com 80 crianças, nos finais de ano, a creche enxugava. Ficava cerca de 2, 3, 4. E a creche era imensa. E você era escolhido para poder ir passar final de ano na casa de alguém? Não. Você ficava? Eu ficava. E nessa hora que eu sentia mais. Eu chorava, gritava, perguntava, cadê Deus? Onde estão meus pais? Essa foi uma parte, assim, dolorosa na minha vida. E o que eles te explicavam? Eles sempre orientavam que meus pais não iriam mesmo aparecer. E que eu tinha que saber lidar com aquela dor, né? Com aquela falta. Eu vou só pular um pouquinho para frente na sua história para a gente voltar daqui a pouco nela. Os seus pais são vivos? Você chegou a reconhecer? Sabe da história? Sabe alguma coisa, não? Não, meus pais... Até hoje você não sabe de nada? Não. Entendi. Então a gente volta cá depois, só para poder linkar uma coisa com a outra, porque realmente você chegou com essa informação e até hoje, então, você não ficou sabendo de nada. Nem se tem irmão, nem se tem nada. Não, eu fui batizado com 8 anos de idade. E chegaram para mim e falaram assim, o que você gostaria de chamar? Como você gostaria de chamar? E naquela época eu estava passando muito uma série, né, de Marcelinho, Pão e Vinho. Eu falei Marcelo. Aí a FEBEM, né, que é a creche, colocou o nome e o sobrenome de Santos. Espera aí que isso é muito intenso, Marcelo. Como é que te chamavam até então? Pelé. Meu apelido era Pelé. Eu era o Pelé pequeno e tinha um outro que também estava abandonado, que chamava Pelé Grande. Entendi. Então, até seus 8 anos de idade, você não tinha nome? Não, era apelido. Era Pelé. 8 anos, você se autonominou Marcelo? Marcelo. E eles aceitaram e colocaram Santos por conta dele? O sobrenome. E como é que tem a sua identidade? Hoje, Marcelo dos Santos. Ok. Você tinha consciência disso? 8 anos? Eu sei que é criança, mas eu tinha um nome, né? E tinha aquela história, eu achava bonita a história que me contava sobre o Marcelinho, o Pão e Vinho. E aí fiquei com o nome Marcelo em mente, e a hora que falaram, estava pronto para escolher Marcelo. Aí você foi batizado na Igreja Católica? Na Igreja Católica. Foi batizado na Igreja Fizeram um registro, por isso te perguntaram o nome. E esse Lara também, o Lara era direcionado pelas irmãs de caridade, né? Pessoal da Igreja Católica. Continue então mais um pouquinho para a gente ver como é que Jesus entrou nessa história aí. Caminha mais um pouquinho na sua história, dos 8 anos, como é que foi? Você ficou na creche até quanto? Acho que até 18 que pode ficar na FEBEM? Eu fiquei na creche, eu fiquei até os 14. Depois dessa idade, eu fui levado para uma república. Até os 14 que você falou? Dos 14 aos 16, eu fui para uma república. E nessa república, eu já trabalhava, desde cedo eu trabalhei. Eu trabalhava fora. Como assim desde cedo? Que idade? O que você fazia? Na verdade, desde quando eu me entendo por gente, eu já me trabalhava. Assim, quando a idade assim, de 4, 5 anos, eu lembro que eu trabalhava já. Já tinha minhas obrigações. Depois na creche eu tinha que cuidar dos porcos, limpar a varanda. Mas isso era para todo mundo, né? Era em função de 80 crianças, ter que distribuir dividir as tarefas. Entendi. E com 12 anos eu fui trabalhar lá no Gutierre, numa casa de uma família de serviço de jardinagem.
E aí não parei mais de trabalhar. Aí você trabalhava o dia inteiro e voltava à noite para dormir lá? Exato, trabalhava. No abrigo. A Um creche. período, né, um período, depois eu ia para a escola e da escola eu ia para a creche. Aí você já tinha seu dinheirinho? Eu tinha meu dinheirinho. E fazia o que com ele? Ó, muitas das vezes era bobagem, que não tinha instrução não, né? De como gastar o dinheiro. Então gastava com muita bobagem mesmo, comprava coisa supérflua. Mas pelo menos dava um pouquinho de alegria para você. Dava. Você era uma criança triste? Apesar disso Não, tudo? apesar de todas as coisas, eu ainda era alegre. Toda a vida foi muito alegre. E jogou bola igual Pelé? Ah, um pouco menos, né? Então tá bom, se é só um pouco, tá bom. Mas então continua. Aí dos 12 você trabalhava, você tinha seu dinheirinho, aí foi até os 16 esse lugar? Até lá, a diretoria já estava nos preparando, né? Eu percebia isso. Que ela estava nos preparando porque tinha que cortar o cordão umbilical, né? Entendi. Nós tínhamos que andar por conta própria. E como é que fica o coração, por exemplo, no envolvimento afetivo? Entre a adolescência, eu não tenho família, eu vou querer namorar. Como é que administra isso numa creche? São 80, deve ter alguma pessoa bonitinha lá dentro como criança, vamos dizer assim, né? Que cresce junto. Como é que administra? Como é que instrui? Como é que você recebe essa instrução? Como é que recebe o não? Saber lidar com os não era fácil, não. E deixar se levar também por essa área de sentimento quase não florescia, porque a gente vivia mais no convívio entre meninos mesmo, né? Então isso vem florescer mais tarde mesmo. Então vamos acelerar um pouquinho essa história sua, então. Aí dos 16 você foi morar nessa república, que também era bancada por quem? Era pela própria FEBEM. Pela própria FEBEM, Aí dos 16 eu comecei a trabalhar, né? Trabalhava no banco, com o meu serviço bom. Eu acho interessante que um dia eu passei perto de uma agência bancária e eu falei assim, um dia eu vou trabalhar nesse banco. E depois, passou alguns anos, né? Eu fui trabalhar realmente naquele banco. Que bênção. Você chegou a estudar? Como é que foi sua vida? Eu estudei pouco. Eu não terminei o segundo grau, né? Fiz o primeiro incompleto. E aí, hoje eu tenho vontade de terminar, né? Ter uma formação na área do qual eu já trabalho, né? E segura, então, nós queremos saber a parte em que Deus entra na sua vida e as coisas começam a tomar rumo diferente. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Crescer em um orfanato por ter sido abandonado pelos pais foi uma ferida aberta durante muitos anos na vida do meu convidado de hoje, o vigilante Marcelo dos Santos. Como diz em Isaías, uma mãe pode até esquecer de seu bebê e até deixar de amar o próprio filho, mas mesmo que isso aconteça, o Senhor jamais se esquece. E foi assim com Marcelo. Hoje ele vive uma vida transformada e repleta de amor com a esposa e os filhos. Nós não chegamos nessa parte da esposa e dos filhos ainda não, mas eu quero que a gente retome então essa história do orfanato, do abrigo que está sendo cortado esse cordão umbilical. Achei bem interessante essa palavra sua, que eles foram já desvinculando os afetos, te preparando para isso. Continue então, por favor, Marcelo. Desse período, né, que eles foram me preparando, eu já estava trabalhando. E aí eles começaram a colocar as responsabilidades do lar, né? Das despesas daquela casa, a gente tinha que arcar com as despesas de casa, pagar a água, pagar a luz. E, a princípio, também aquele choque, né? Porque nunca tinha passado por aquilo. Mas depois estava entendendo que eles estavam me preparando mesmo. Até para entender as responsabilidades fora, né? Que você viria, né? Fala um pouquinho mais, então, dessa experiência sua, desse desligamento aí, das experiências que você teve dentro da creche, para a gente poder chegar na história de Jesus, esposa e filhos. Então tá. O desligamento da creche se deu num período que a creche estava passando já por um momento um período difícil financeiro. E eles precisavam também liberar aquele pessoal que estava interno, que era o nosso caso. E ela estava trabalhando para trabalhar como semi-internato. As mães deixavam durante o dia e pegavam à tarde. Então, a creche começou a trabalhar em cima disso, focar em cima disso. E aí a tia, né,
As tias lá já começou a nos preparar também, orientando os nossos fazeres, os nossos deveres, o que nós tínhamos que fazer. E teve tias boas e tias ruins, né? Tinha tia que te orientava, contava história, tirava os seus traumas, as dificuldades que você tinha. Era uma verdadeira psicóloga. Mas tinha as tias que já vinha com problemas, né, na sua criação. E essas tias acordavam a gente, às vezes, muitas das vezes, com varada, dava castigo severo, né? E aí a gente tinha que crescemos, né, com aquela... sem entender, muitas das vezes, os porquês, né? Você falou que teve algum momento da sua vida que você questionou Deus. É porque você recebeu a orientação que existia um Deus, deve ser, né? E aí você pergunta, bom, se existe um Deus, cadê ele? E nesse momento em que havia essas agressões ou havia esse comportamento um pouco mais ríspido da parte da liderança, você também questionava Deus, onde Deus estava? Ah, sim, com certeza. Na hora dos castigos, por exemplo, larguei de urinar muito tarde, porque ouvia muitas histórias de terrores, né? Até por algumas tias que contavam lá. Então, nisso eu tinha medo de ir ao banheiro, eu escutava os traços que elas falavam, assim, ficava com medo. E aí cresci, assim, com muito trauma mesmo, diante dessa situação. Nós anunciamos que você chegou, um dos traumas que você carregou foi a questão mesmo da vingança, né? Uma das chamadas que eu fiz aqui. Bom, já que judiaram de mim, agora também espera para ver. É isso mesmo? Foi desse jeito? Foi consciente? Houve um período que eu me refleti, né? Eu falei, puxa vida, meus pais me abandonaram. Eu me senti a dor do abandono. E eu falava comigo, falava assim, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Eu vou envolver com as mulheres, vou ter filhos e vou abandoná-lo também. Vou fazer a mesma coisa. Eu tinha essa situação comigo. Que no fundo você chama de quê? Eu me chamo de feridas que precisavam ser curadas, né? Ok. E como é que elas começaram a ser curadas e aonde Jesus entra nisso aí tudo? Jesus, ele entrou na minha vida quando um grupo de japoneses, né, Nisei, começou a morar perto do orfanato e começou a interagir conosco, convidava a gente para ir para a igreja, dava serviço e enturmou com a gente. E um desses jovens que lá estava, ia lá constante, né, na residência onde nós morávamos e anunciava Jesus para nós. E eu cresci... Você ainda estava no abrigo aí? Estava no abrigo. Na República, né? Na República, então foi antes dos seus 18 anos? Isso, antes dos 18 anos. Ok. Com 17 anos, eu aceitei Jesus. E eu conheci Jesus quando meu coração eu tinha muita revolta contra o evangelho, o evangélico. Porque eu fui criado que os evangélicos eram ladrões, tinham um tanto de ensinamentos errados, né, sobre o evangelho. Então, toda vez que eu vejo um evangelho, eu ficava nervoso, ficava chateado, queria reprimir eles. Eu lembro que tinha um pastor que morava lá próximo, e eu constantemente pegava um prego e ia arranhar o carro dele. E Deus fazia um milagre, que todo dia eu ia lá, o carro não estava arranhado, e eu não via aquilo. Não entendi aquilo. Não, fala não. Sério? Vamos ter que pular essa parte que eu vou querer saber o detalhe depois. Então tá. Mas vamos lá. Aí você infernizava os evangélicos. Os evangélicos. Mas e quando é que Deus fez real? Quando nós vamos terminar a sua história, quer chegar na esposa e no filho ainda. Vai, então, Marcelo, tá. por favor. Aí o pregador chegou lá em casa, começou a falar sobre a história de Paulo, lá do livro de Atos, capítulo 9. Que Paulo, ele perseguia os cristãos e quando ele contava a história de Paulo, eu me identificava com Paulo. Entendi. E ele falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí foi Deus me falando, Marcelo, Marcelo, por que tu me persegue? E foi nesse momento que eu tive um encontro com Jesus e mudei de vida, transformei numa outra pessoa. Glória a Deus. Aí você começou a congregar em algum lugar? Congreguei. Começou a participar de alguns... Comecei a congregar numa igreja evangélica, ali próximo. Aí conheceu a esposa como? Resume para mim rapidinho, Marcelo. Conheceu a esposa como? Aí saí do orfanato, né? Fui morar na cidade de Birité, porque já pensava em comprar uma casa e lá era
lugar mais barato. Conhecia a minha esposa, né, a Clemilda. E assim nós casamos. Temos hoje, eu tenho um filho, tenho um casal de filho. O menino tem 20, vai fazer 24, e a menina vai fazer 20. Glória e graças a Deus. E aí me conta então, para poder finalizar essa paternidade, quando o filho nasceu? E logicamente que o senhor já entrou na sua vida, já foi mudando o seu coração com relação à paternidade, né? A ser pai, a cuidar de filho, é isso mesmo? Isso aí. E aí quando nasceu? O Mateus nasceu no ano de 96, e naquele ano ainda eu falava comigo, que eu queria dar o de melhor para os meus filhos já. Só que a criação minha já me puxava para o lado negativo, né? Ou seja, eu queria dar algo que eu não tinha, né? Que eu recebi muitas coisas ruins na minha criação. E eu estava fazendo com o meu filho o que eu recebi lá na creche. Os tratamentos, era grosseiro, batia de forma com violência. E nessa hora, né, Deus me corrigiu, me orientou. Para eu finalizar, Marcelo, você se percebe uma pessoa curada na alma? Na dor, na tristeza do abandono, você se percebe? Deus te curou? Graças a Deus, hoje eu sou uma nova pessoa. É evidente que nós somos sempre um vaso quebrado e Deus sempre tratando dele. É um processo, né? É um processo, mas hoje eu acredito que eu já passei do primeiro estágio, eu já passei. Que benção. Marcelo, você é Marcelo dos Santos de Jesus hoje? Marcelo dos Santos de Jesus. Transformado, lavado e remido do sangue de Jesus. Transformado, e para Ele é meu viver. Amém. Que você continue falando do amor do Senhor. Eu sei que você tem muito mais coisa para dizer, porque é rico em detalhes o seu testemunho, mas só de você ter sido transformado e sentir a paternidade do Senhor já é algo que vai mudar a história de muita gente que vai ouvir seu testemunho. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado, eu te agradeço. Um abraço na família, na esposa e no filhão. Ah, com certeza. Nos filhos, né? Duplinha, né? Nos filhos. Deus abençoe, tá? Amém. Obrigado. Salmo 68, 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus é onisciente. Essa é a verdade por trás desse versículo. Muitos defendem que Deus não é onisciente, onipotente e onipresente, porque não tem essas palavras descritas na Bíblia dessa maneira. Mas quem disse que existe só uma palavra para definir capacidades, ações, poder de Deus ou habilidades? Deus não apenas criou o homem, mas já sabia o que ele iria fazer, tanto de bom quanto de coisas ruins. Ele já sabia quais seriam os pecados que o homem cometeria, bem como suas demandas. O fato do soberano saber sobre o futuro não quer dizer que concordou ou planejou o mal, mas que apenas o sabia de antemão. E aí, para que o ser humano não ficasse na angústia ou se sentisse desamparado, ele revelou na sua palavra as instruções de fé e a ação que exigiria de todo o que buscasse por Senhor e protetor, que confiasse e descansasse. A verdade já foi revelada e um dos maiores ataques contra a vida do homem é quando o diabo atrapalha ou impede de conhecer a verdade que é libertadora, que é Jesus. Diante do livre-arbítrio concedido por Deus à raça humana, Deus respeitou as decisões dela. Porém, consciente de seus erros vindouros, já deixou anunciado que seu comportamento celestial não poderia ser comparado ao dos meros mortais. Ou seja, mesmo que um pai abandonasse seus filhos, ele antecipou o cuidado e disse que poderia contar com ele, porque estando o homem em suas mãos, isso não teria erro. Se você que me escuta agora é órfão, mas já encontrou Jesus em sua vida, vai concordar comigo. Você hoje vive em paz e com o coração curado pelo Salvador, mesmo que a sua orfandade terrena não mude. O órfão na terra, mas sem o conhecimento de Jesus, tem em seu peito uma sensação destruidora e desesperançosa. Já aquele que é órfão na terra, mas reconhece o Pai Celestial, pode até descrever momentos de ter sentido falta de um abraço físico. Porém, a acolhida, o amor, a bondade e a salvação eterna, reveladas por Deus ao homem, geram um preenchimento milagroso e lotado de esperança em seu coração. A orfandade na terra não tem poder de ser maior do que o amor de Deus para com o homem. A adoção de Deus para a humanidade não desmerece ou desconsidera a paternidade terrena, não, de jeito nenhum, pois foi o próprio Deus que criou este modelo e referencial. Mas essa adoção
precisa revelar e nos convencer do tamanho do amor deste Pai por nós. Caso esse projeto humano falhe, o de Deus nunca falha. Deus não ficou do nosso lado porque fizemos tudo certo e merecemos ser amados, mas porque Ele nos escolheu e nos amou mesmo quando nenhuma outra pessoa o fez ou quis. Caso a solidão bata à sua porta, creia que Deus já sabia o que o humano faria e antecipou sua ação em seu favor, te amando primeiro ao entregar Jesus para morrer em seu lugar. Você não está só, corra para os braços do Pai. Na página do nosso programa na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe também nas suas redes sociais. Te espero na semana que vem. Deus te abençoe. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.